Alô Brasil, para quem não me conhece, me chamo Humberto de Sá, Aoni Orúmila, Oturaçai Faiowá, afilhado de Sérgio Alexandre, o Trupo Adaquino e Falaxé, o juboneado de Evandro César, Ogunda BD e Fadepô. E seguindo, as regras do projeto, hoje me foi designado a falar sobre o Odu Ossarosso. O Sarosso, ele é um Odu de extrema relevância, porque é justamente em Ossarosso, dentro do seu corpo literário, que explica a razão pelo qual somente Orumilá pode determinar com exatidão e com imparcialidade o orixá tutelar das pessoas. Havia um reino onde o Batalá, ele era governador desse reino. E todos os orixás, eles viviam dentro desse reino. Em um determinado tempo, Xangô começou a observar que a maioria das pessoas dentro daquele reino eram filhos de Obatalá. E ele, muito intrigado com isso, levou essa questão aos demais orixás, como Ogum, como Oxum. E, mediante essa constatação, todos resolveram ir até o palácio de Obatalá questioná-lo, sobre essa questão. E assim o fizeram. Chegando lá, Obatalá, surpreendido pela visita dos orixás, ele pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? E Xangô toma a frente e pergunta: Babá, eu vim aqui pela seguinte razão, eu gostaria de saber por que todas as pessoas que nascem nesse reino, o Senhor marca como filho de Obatalá. E o Batalá, surpreendido, ele disse que ele fazia assim porque ali era a casa dele, o reino dele, e ele tocava aquilo da maneira conforme ele bem desejava. E Xangô questiona, falando que aquilo não era muito correto e que todos os orixás deveriam procurar o Orumilá para resolver esse problema. E o Batalá, logicamente, concordou com isso, falando que Orumilá era o único orixá que não fazia santo e que, como todos os orixás desconfiavam dele, o Batalá, e ele também, o Batalá, desconfiava dos outros orixás, que a partir daquele momento, somente Orumilá iria apurar, o orixá das pessoas. E Toibã Eixo. Há de se ter bastante serenidade para buscar a interpretação ou as interpretações existentes dentro desse pataquí, já que são várias. Primeiramente, parece que nossos deuses, nossas divindades, elas não são imparciais, segundo o Pataquí. Mas na grande realidade não se trata disso. Tá? A gente sabe que culto de orixá é um culto ancestral familiar. É muito comum os pais
iniciarem seus filhos dentro do continente africano dos mesmos orixás que eles. Eles até costumam dizer que de pé de laranja não nasce banana. E é uma grande verdade. Porém, essa banana, na travessia da África para a América do Sul, essa banana ela se misturou com a laranja, se misturou, né, uma série de outras frutas. Eu costumo dizer que o povo brasileiro, de fato, ele é um povo miscigenado, né? Não somente na cor, né, mas também dentro de sua espiritualidade, né? O orixá, nós somos feitos de um determinado orixá. O orixá sempre está dentro da família, né? Às vezes herdamos um orixá do nosso pai ou da nossa mãe, o orixá de um tio, de um avô, de um ancestral, muitas vezes que a gente não conheceu, mas o orixá ele está dentro da família. E é muito comum, né? Era muito comum as nossas velhas, quando iam apurar o orixá de uma pessoa, aparecerem ali diversos orixás, reivindicando coisas. E era comum as nossas abás levarem, né, seus respectivos filhos de santo para suas zeladoras ou zeladores, apurarem ou confirmarem aquele orixá. Né? O Pataquí fala que antigamente essa questão do orixá tutelar da pessoa era através do caracol, do Merim de Logum, né? E cada qual orixá tinha o seu sistema adivinhatório. Né? Mas, então, era muito comum, né, aparecer para uma pessoa diversos orixás. Daí a importância, né, de Ifá e Orumilá, como descrito dentro do Pataquí. Somente Orumilá pode determinar com exatidão e com imparcialidade o orixá tutelar daquela pessoa. E o Pataquí, né, ele traz uma interpretação mais aprofundada quando ele fala a partir daquele momento. Né? Observem que dentro do Pataquí existiam fatos de pessoas iniciadas em diversos orixás, mas em nenhum momento aquelas pessoas que já eram iniciadas em orixá, Orúmila se manifestou sobre elas. E isso segue aquilo que está dentro de Ossarosso, no seu refrão principal, que se diz o seguinte, que não se borra aquilo que está escrito. Então, o que está feito, está feito. Reparem que aquelas pessoas dentro do Pataquí, elas passaram a não ser mencionadas, porque não se poderia mudar mais aquele fato. Então, é importante que a gente tenha essa reflexão para que não se aumente um conflito que já existe, sem razão alguma, entre Ifá e alguns sacerdotes ou sacerdotisas de orixá. Porque Ifá não está aí, como algumas pessoas falam, injustamente, para modificar o orixá das pessoas. Toda uma religião ou um culto, ele não pode, né, ser definido através da atitude de algumas pessoas. É importante que se tenha isso claro. Onde existem odus que mostram justamente o contrário, como é o caso de Ossarosso, que está escrito, não se borra. Então, quando as pessoas adentram, né, uma ebé de Ifá para se iniciar em Ifá, o Saroço nos ensina que se a pessoa já é feita, iniciada de santo, não há por que se perguntar o orixá daquela pessoa. O que está escrito não se borra. Mas aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de se iniciar em orixá e assim o Odu determinar,
né, que se apure o orixá daquela pessoa. E assim, muito se as pessoas tiverem essa compreensão, grande parte dessa hostilidade se acaba. Né? As pessoas, um grupo acusa os babalaôs de quererem modificar o orixá das pessoas, que não é verdade. Né? Pequeno grupo não pode ser, né, definir o que é um culto, o que é Ifá. Agora, essas pessoas também precisam ter esse entendimento de Ossaroso, porque, independente de Ifá, dentro de determinados cultos, como por exemplo o candomblé, há pessoas iniciadas 2, 3 vezes. E o que eu devo questionar? Devo questionar a origem daquela pessoa. Porque as minhas velhas diziam o seguinte, que uma pessoa, que o orixá é como se fosse o quiabo e a semente. O orixá é com os filhos como o quiabo e a semente, inseparável. E a gente precisa entender isso. Né? Então, aí a maior prova disso, que eu estou falando, são situações delicadas, com todo respeito a determinadas pessoas que se iniciaram dentro da regra de Oxa, em outro orixá, mas que ainda recebem aquele orixá que havia sido iniciado anteriormente, é a maior prova disso. As pessoas costumam rotular determinados insucessos ao seu orixá, quando que, na verdade, né, Ifá nos ensina que são nossas ações que definem o sucesso e o fracasso. Orixá nenhum vai levar uma pessoa a um caminho de ruína. Isso quem faz são suas próprias cabeças. E uma cabeça bem iniciada e convicta da sua espiritualidade jamais vai se prestar a esse tipo de papel. Porque eles iniciam muitas vezes, outras vezes, em outros cultos, pessoas que não são convictas de sua fé. Então, é importante que a gente entenda o que está descrito em Ossarosso. Né? O que se escreve não se borra. Aquelas pessoas que estão feitas. Orumilá em nenhum determinado... Orumilá, em momento nenhum, desejou modificar o orixá daquelas pessoas, como os próprios orixás dentro desse pataqui, naquela convenção que houve entre eles, desejou o mesmo. É importante que a gente entenda, né, o que está dizendo Ifá. Porque Ifá, ele tem a solução, ele tem a resposta para todas as perguntas na Terra. É importante destacar, e para finalizar, que há casos onde a pessoa se inicia em Ifá e a pessoa traz um Odu que fala sobre problemas com o orixá tutelar da pessoa. Mas esses problemas não necessariamente significam orixá feito errado. Né? Cabendo ao babalaô apurar, né, o que de fato acontece. Né? A gente sabe também, né, muitas vezes, que Ori é uma divindade cheia de banis e desejos. Tá ok, meu povo? Iboru, Iboia e Boxexê. Espero, né, que as pessoas tenham entendido o verdadeiro propósito desse vídeo. Tá ok, meu povo? Até a próxima.